boas-vindas a todos os participantes e quero agradecer ao acadêmico Torinho por esta apresentação. Simultaneamente, eu quero agradecer aos acadêmicos, diretos acadêmicos Jorge Bialchini e Samantha por esta apresentação. Quero também compartilhar esse trabalho com o acadêmico Antônio de Pádua Jasbic, que me parece não está presente, e que é um companheiro de uma longa caminhada realizando cirurgias cardíacas por mais de 40 anos no estado do Rio de Janeiro. E também, muitas vezes, a realização de cirurgia fora desse estado, como aconteceu na longínqua cidade de Belém do Pará, onde realizamos cirurgia de revascularização do miocárdio no Hospital Adventista daquele estado. Agora eu estou preparado para a querida amiga Samantha apresentar os slides e eu começarei a minha apresentação. Eu acho que o nosso acadêmico Jorge já entrou. Pronto, ele já vai compartilhar com o senhor. Tudo bem, Samantha. Você é realmente fantástica. Nos dá muita segurança nesse caminho de internet. Então, o próximo slide. Aqui nós vemos a nossa equipe do Instituto Estadual de Cardiologia, representado pelo cirurgião cardiovascular de Alagoas, o Cláudio Assunção, excelente cirurgião cardiovascular. Aqui do lado, o excelente Beni, que sempre está ativo em todas as situações, e a nossa querida instrumentadora. Nesta época, o doutor Antônio de Pádua Jasbic exercia a função de diretor do Instituto de Cardiologia, razão por que ele não está presente nesta foto. Próximos slides. Veremos um dado histórico da cirurgia de revascularização do miocárdio na angina estável. Aí nós verificamos que a cirurgia e a angioplastia caminha em linhas paralelas, mas com o único objetivo de tratar os sintomas e de fazer com que os pacientes que sofrem a intervenção, seja da angioplastia como da cirurgia, eles possam ter uma vida melhor, prolongar a sua vida e ter uma vida praticamente saudável depois do tratamento intervencionista. Aqui nós vemos o René Favaloro, que nasceu na Argentina, que trabalhou na Cleveland Clinic e fez a divulgação da cirurgia de revascularização do miocárdio usando enxerto venoso. E aqui do lado direito, o grande Andreas Grundzig, que realizou pela primeira vez a angioplastia com sucesso em 1977, lá na Suíça. De modo que é esse o caminho que nós estamos seguindo aqui. O Grundzig trabalhou durante 5 anos na Universidade Emory, lá na Geórgia, e deu um grande impulso a esse tratamento que agora compete com a cirurgia de revascularização do miocárdio. O próximo slide. Do ponto de vista histórico, é importante que você saiba que o Mason Sones realiza a primeira angiocoronariografia em 1959, e a partir daí, um ano depois, ele já havia realizado cerca de 1000 procedimentos de diagnóstico. E em 64, o Garrett e De Baker utilizaram a revascularização do miocárdio como um sistema de resgate, em que apenas realizaram uma endarterectomia da artéria descendente anterior e depois
reconstruíram através do uso de um PET de pericárdio. O Kozlov, de origem russa, introduziu a artéria torácica interna no processo de revascularização do miocárdio. E aí, René Favaloro, como foi dito, foi o grande divulgador da técnica em 1968, apresentando os primeiros 300 casos. E em 1980, o Fred Loop, cirurgião da Universidade de Cleveland, apresentou a sua experiência com 10 anos de enxerto coronariano com artéria torácica interna. Próximo. É aqui o resultado do René Favaloro, em 1968, com os enxertos venosos da retirada da safena interna, colocada na artéria a coronária direita, artéria descendente anterior e artéria circunflexa. Seguinte. A epidemiologia é importante se verificar, que tudo que ocorre nos Estados Unidos nós sabemos. Em 1979 e 1997, houve um aumento dos procedimentos de cirurgia em cerca de 227%. Em 2001, foram realizadas 305 mil cirurgias cardíacas e houve uma redução de 16% em 1997, com um custo anual de 50 bilhões de dólares. E em 2008, verificamos que ocorreu a execução de 1.300.000 angioplastias com apenas 400.000 cirurgias de revascularização do miocárdio. No Brasil, as cirurgias ocorrem cerca de 110.000 cirurgias a cada ano, com uma cirurgia de revascularização com cerca de 50%. Próximo. E então houve uma mudança na população submetida à cirurgia, os pacientes mais graves, pacientes idosos, pacientes com doença multiarterial, lesões do tronco esquerdo, que até então somente a cirurgia cardíaca podia resolver, pacientes que já apresentavam revascularização prévia, com disfunção ventricular esquerda, angina estável, e aí o diabetes mellitus, que veio para dar uma correção na conduta e que se deve ter com relação à revascularização do miocárdio. Seguinte. A mortalidade na América, em 1997, com 174.806 pacientes, era uma mortalidade de 2,8%. Nas cirurgias isoladas, 1,7%. Verificamos que no Brasil, essa mortalidade nos hospitais públicos, ela é um pouco mais elevada. Próximo. Os enxertos estudados de safena em 5 anos apresentavam uma patenticidade de 80%, em 10 anos de 60%, por isso que ele agora vem sendo colocado em segundo plano. A artéria torácica interna, em 1 ano, mantém-se PEV em 95%, em 5 anos, 88%, em 10 anos, 83%, e há relatos de casos de persistência até cerca de 18 anos. Seguinte. A cinecoronariografia, que eu não vou entrar em detalhe aqui, da coronária direita, em 2 posições, a coronária esquerda, e que, até o momento, nós verificávamos os processos obstrutivos e fazia o diagnóstico. Lesões acima de 70%, as artérias são cirúrgicas, mas isso aqui já não é a verdade que se faz na cirurgia de revascularização, que nós vamos ver no decurso da minha palestra, que a reserva de fluxo coronariano é que vai definir que tratamento deve ser feito para cada paciente. Próximo slide. Nesta fotografia aqui, nós vemos uma coronariografia do tronco da coronária esquerda, dando origem à artéria circunflexa com a artéria obtusa marginal,
e artéria descendente anterior, ou também chamada interventricular, que é identificada pela presença desses vasos aqui septais. As anastomoses são feitas distalmente a cada artéria. Você veja que na artéria circunflexa aqui, não se faz ponte na artéria circunflexa. Vai se colocar ponte na artéria obtusa marginal, que geralmente são mais ou menos 2 ramos. Na artéria coronária esquerda, descendente anterior ou interventricular, as pontes são colocadas a partir da metade da artéria ou também nas artérias aqui laterais. Próximo. Quero mostrar aqui um caso de espasmo da artéria coronária, um paciente que estava jogando tênis, foi submetido a um exercício físico intenso e ele teve angina, que é chamada angina variante, e aí ele foi levado para o hospital, fez a coronariografia, quando se encontrou um espasmo da coronária direita quase que total. E aí foi feito o tratamento normalmente se faz com a adenosina, que é um produto médico, se faz 6 miligramas diretamente na veia do paciente, ou utilizamos bloqueio de cálcio, ou através do tridil venoso, ou através da isosorbida, que é um tratamento feito por via sublingual. Aqui, do lado direito, após o tratamento, acabou o espasmo, e aí o paciente melhorou da angina. Seguinte. Um dado interessante é o Euroscore, que ele vai fazer a pontuação da gravidade e da mortalidade pós a cirurgia de revascularização. Podemos ver aqui nesse Euroscore, se nós formos aqui um pouquinho para baixo dos fatores de origem cardíaca, verificamos paciente com disfunção moderada do ventrículo esquerdo, em torno de 30% a 50% de fração de ejeção. Aqui ele já pegaria uma pontuação de 3 pontos. Numa grave disfunção do ventrículo esquerdo, com uma fração de ejeção abaixo de 30, ele já pegaria uma pontuação de 5 pontos. Então, os clínicos preenchem esses dados e vão para um calculador para verificar o grau de mortalidade cirúrgica na cirurgia de revascularização do miocárdio. Seguinte. Nos pacientes que têm associação mórbidas, lesão, por exemplo, os pacientes que possuem lesões distais dos membros inferiores, eles são tratados pela cirurgia vascular e depois chega ao nosso departamento para a cirurgia de coronária. Quando existe lesão de carótida, da carótida interna, a placa, aí então nós realizamos, no mesmo tempo cirúrgico, a endarterectomia da carótida interna, que nós usamos sem shunt, e tira a placa e fechamos a carótida interna usando um PET de pericárdio bovino. E a seguir fazemos a esternotomia para a realização da cirurgia de revascularização do miocárdio. Os clínicos têm os cuidados de tratar a associação mórbida, como hipertiroidismo, febre, infecção, taquicardia, hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus. Seguinte. A técnica cirúrgica é feita com on-pump, que nós chamamos, com circulação extracorpórea, e aí fazemos uma monitorização completa do paciente e monitorização de rotina para o balão de contrapulsação intraórtica. Esse balão é fundamental, foi descoberto em 1968 e hoje é o padrão para toda cirurgia de revascularização do miocárdio, em que nós colocamos o paciente já preparado para utilizar o balão, no caso que o paciente, após a cirurgia, faça
uma insuficiência ventricular esquerda ou entre em choque cardiogênico, a colocação do balão intraórtico vai resolver totalmente esse tipo de complicação. A cirurgia é feita com esternotomia mediana longitudinal, e aí a abertura do pericárdio, e coloca-se o paciente em circulação extracorpórea, com drenagem venoso da veia cava inferior e superior, e volta, o sangue é oxigenado por oxigenador de membrana e volta para o paciente, para a aorta ascendente, onde mantém a vida do paciente com a circulação extracorpórea, com uma hipotermia em cerca de 32 graus. A seleção dos enxertos é importante, da torácica interna, da artéria radial e os enxertos venosos. Seguinte. Próximo está aí. Esse aqui é o balão de contrapulsação intraórtica, que foi construído em 1968 por Pantrovs, que ele realmente é um padrão importante, porque ele é sincronizado com os batimentos cardíacos, com o eletrocardiograma, com a pressão arterial sistêmica, com o marca-passo, e aí, quando o paciente faz uma diástole, esse balão se expande e aumenta a pressão diastólica do paciente, nutrindo melhor as artérias coronárias. Esse balão é de 4 tipos, de acordo com a altura do paciente: 50, 40, 34 e 25. Próximo. Aqui a solução cardioplégica que nós utilizamos, e fez parte da minha tese de doutorado, em que ela é colocada principalmente através de cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Esse glutamato e aspartato foi uma ideia lá de São Paulo, que não é mais usado. Aqui é uma bomba em que, separada, solução cardioplégica junto ao sangue do próprio paciente, que é enviado para a cardioplegia e é introduzida na aorta ascendente através de um catéter. Próximo. Aqui é a esternotomia mediana longitudinal, com essa serra fantástica, que é vibratória, que não lesa as partes moles. Seguinte. Próximo. Aqui é um cenário em que nós vemos já colocado em circulação extracorpórea, a aorta ascendente pinçada e a infusão da solução cardioplégica para manter as células polarizadas e em completo repouso, através da polarização celular, com aumento do potássio intracelular, porque o coração funciona com a bomba de sucção de potássio, e aí o paciente fica em estado de polarização durante todo o procedimento cirúrgico. Seguinte. Fizemos estudo da microscopia eletrônica desses pacientes operados, de um grupo de pacientes, em que fizemos a biópsia antes da cirurgia, com o coração batendo, realizamos a cirurgia. Após o fim da cirurgia, e já com o coração batendo pós-cirurgia, nós fizemos biópsia novamente, e esses exames foram feitos pelo grande colega da universidade, Milton Rodrigues de Santa Rosa, in memoriam, que era chefe de microscopia eletrônica das cadeiras básicas da Faculdade de Medicina. Aqui é um paciente submetido a uma parada de 45 minutos, em que nós vemos mitocôndrias muito alinhadas às linhas musculares do miocárdio, com o coração completamente viável. Seguinte. Aqui em 75 minutos de parada cardíaca, em que nós vemos também aqui as mitocôndrias absolutamente normais, com membrana interna e externa e com as criptas. O microscópio eletrônico ele tem uma capacidade formidável de um aumento de 27.000 até 60.000 ou um pouco mais. Seguinte.
aqui a 90 minutos, que é um tempo máximo de parada cardíaca, em que nós vemos mitocôndrias absolutamente normais. Se formos olhar com certo cuidado, verificamos que as mitocôndrias aqui, elas atingiram uma forma mais ou menos circular, que não é normal, mostrando um pouquinho de edema mitocôndrias, mas que se apresentava do ponto de vista de ultraestrutura apenas absolutamente viável. Seguinte. Aqui é um quadro mostrando como se inicia a cirurgia de revascularização, a aorta pinçada, infusão da solução cardioplégica que nós usamos intermitentemente a cada 20 minutos, abertura da coronária direita, sempre a cirurgia de revascularização começa na artéria coronária direita, na sua parte descendente ou através dos seus ramos posteriores. Seguinte. Aqui um quadro de uma revascularização da artérias circunflexas, feita em suas duas posições terminais. Aqui nós vemos a aorta, onde foi implantada o enxerto de safena, artéria pulmonar, e aqui ventrículo direito, e do lado aqui o ventrículo esquerdo. Seguinte. Aqui, a anastomosi da artéria torácica interna esquerda, que é feita normalmente na artéria descendente anterior. Essa pinça aqui está mostrando a parte distal da artéria descendente anterior, e a anastomose que foi feita com a artéria torácica interna acima da artéria descendente. Eu quero falar para vocês que não é comum se verificar tão fácil a artéria descendente anterior. Muitas vezes ela está submuscular e o cirurgião tem que dissecar e abordá-la. Seguinte. As técnicas da artéria torácica interna podem ser mamária simples, bilateral, sequencial em forma de Y e enxerto livre. Esse enxerto livre é uma exceção de técnica utilizada, somente usada quando a artéria mamária interna ou torácica interna ela apresenta baixo fluxo, então resolvemos seccioná-la e fazer a anastomose diretamente na aorta ascendente. É uma exceção. Seguinte. Aqui o acesso à retirada da artéria radial, que para fazer isso tem que fazer o teste de Allen, que todos já conhecem, em que o paciente com determinando a oxigenação dos dedos, nós comprimimos a artéria radial e cubital, e depois soltamos a artéria, continua comprimindo a artéria radial e soltamos a artéria unguial. E aí, se houver normalização da saturação, é prova que podemos retirar a artéria radial sem trazer consequência para o paciente. Seguinte. A cirurgia robótica teve um grande interesse no ano 2000, em que você veja uma cirurgia robótica com a anastomose da artéria torácica interna e artéria descendente anterior, que o paciente apresenta sem nenhuma lesão externa no tórax. Atualmente, essa cirurgia ela é feita, veja como ocorre na medicina. Hoje em dia, ela é feita através de um processo híbrido, numa sala híbrida. O cirurgião realiza com o robô a anastomose da torácica interna com a artéria descendente anterior e as outras lesões são tratadas pelo cardiologista que faz hemodinâmica, realizando as angioplastias das demais artérias. O boletim do Butantan foram identificadas pela primeira vez o que significa que... Tem alguém falando aí. Seguinte.
dado importante que mudou o destino da cirurgia de revascularização e das angioplastias é a determinação da fração de reserva de fluxo. Tem alguém falando aí, que é feito através da coronariografia, mas pode ser feito de maneira não invasiva através do eco transesofágico ou da cintilografia. E aí nós vemos aqui, desse lado esquerdo, a artéria após o processo obstrutivo em que a fração de ejeção é de 0,40. Então, nesse caso, tem indicação de cirurgia. Aqui, do lado direito, é a determinação do fluxo de reserva antes do processo obstrutivo, que é em torno de 0,96. Então, o fluxo de reserva, hoje em dia, é mandatório na decisão de cirurgia de revascularização ou nas angioplastias. Seguinte. Isso aqui é um estudo da fração de reserva de fluxo do paciente com indicação de tratamento clínico ou angioplastia. Aqui do lado esquerdo, nós vemos que a reserva de fluxo é menor que 80, quer dizer, é anormal. Nesse caso, define que tem processo obstrutivo importante e aí é feito a angioplastia dessa artéria. Do lado direito, nós verificamos que o fluxo de reserva de fluxo é normal, é acima de 0,80. Então, nesse caso, não tem lesões importantes e o tratamento é absolutamente clínico, não tem tratamento invasivo nesses casos. Um estudo feito com 51.350 pacientes no SINTAX 2. Seguinte. Cirurgia de revascularização no miocárdio com fração de ejeção baixa, que nós sabemos que todos os pacientes que fazem infarto agudo do miocárdio, que não são bem tratados, eles vão terminar com uma miocardiopatia dilatada, em que tem uma baixa da fração de ejeção. Esses pacientes com cenário de função ventricular esquerda baixa, com isquemia, mas que tem ainda coração viável, então é colocado numa balança para estudar o risco da cirurgia e o fruto dos resultados da mortalidade tardia com benefício para o paciente, representado pela melhora da função do ventrículo esquerdo, melhora dos sintomas e melhora da qualidade de vida do paciente. Quantos pacientes que nós conhecemos que vivem aí muito bem depois de cirurgia de revascularização ou após a angioplastia coronária, hoje em dia é feita com a introdução de um stent chamado medicamentoso. Seguinte. A angiotomografia de alta resolução, ela é utilizada, tridimensional, ela é utilizada para os casos raros em que, com essa tomografia de alta resolução, há uma recomposição da aorta ascendente, sem utilizar contraste, e a presença da artéria do tronco esquerdo com a lesão grave, em que, nesse caso, só tem uma saída. Não pode fazer a angioplastia, porque é uma lesão de tronco. Se passar um catéter por aqui, o paciente provavelmente vai fazer uma fibrilação ventricular. Então, nesse caso, a indicação é a revascularização do miocárdio com a mamária interna, torácica interna, com o coração batendo, que nós chamamos off-pump. Nós utilizamos esse off-pump só nesses casos de revascularização única da artéria descendente anterior. Seguinte. Aqui a coleta da artéria torácica interna, a dissecção, que é feita com um bisturi elétrico, e aí
A artéria torácica interna, ela é ligada da parte abdominal, e a parte distal é anatomosada na artéria descendente anterior. Aqui nós utilizamos, nesses casos de revascularização com o coração batendo, nós utilizamos um shunt que foi idealizado por um colega da Escola Paulista de Medicina, o Ricardo Rivetti, que, colocando esse shunt intraluminal, nós não temos isquemia da parede ventricular esquerda, porque continua o fluxo durante todo este procedimento. É um procedimento que, dependendo do cirurgião, dura cerca de 15 a 20 minutos somente. Seguinte. Então, a revascularização do miocárdio, a partir de 2018, surgiu um guideline em que se apresenta o uso de sintaxe 1, 2 e 3. No sintaxe 1, nós estudamos paciente com baixa complexidade anatômica, em que há uma pontuação do sintaxe 1 menor ou igual a 22, e aqui a indicação é a angioplastia coronariana no laboratório de hemodinâmica. Se há as lesões, se o sintaxe 1 há uma pontuação acima de 22, então a indicação é da cirurgia de revascularização do miocárdio. O sintaxe 3 inclui o radiologista com as angiotomografia e as angiorressonâncias para o diagnóstico das lesões das coronárias. Então, nas lesões de 3 vasos, a avaliação sistemática da fração de ejeção, da fração de reserva de fluxo é fundamental para o melhor resultado do paciente. Seguinte. Essa é a história atual da cirurgia de revascularização, um artigo recente da Cleveland Clinic, por Lauren City, que ele mostra a revascularização do miocárdio apenas usando somente enxertos arteriais. Torácica interna para a descendente anterior, direita para a CX, e o uso da artéria radial para a artéria direita do paciente. Seguinte. Recentemente, nós verificamos o aparecimento de uma assistência ventriculatória esquerda, a Impella, e que é um dado importante para os cardiologistas que fazem angioplastias, que antes eles eram impedidos de fazer os pacientes que têm insuficiência ventricular esquerda ou dos pacientes que apresentavam lesão de tronco. Não podia passar o catete através de uma lesão de tronco. Então, esse Impella, ele é colocado através da artéria subclávia por punção e vem ser colocado no ventrículo esquerdo, e através de um movimento de rotação, ele impulsiona sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, e aí produz um fluxo maior que 3,5 litros para o paciente. E aí o cardiologista pode realizar a sua angioplastia, e esse Impella fica cerca de 6 a 12 horas, quando depois é retirado simplesmente sem nenhum problema. Seguinte. O exame de imagem permanece a angiocoronariografia com ouro estándar, mas precisa de ser feito a angiocoronariografia e a avaliação do fluxo, da fração de fluxo de reserva, para realizar o tratamento correto. A angiotomografia e ressonância magnética nuclear é importante porque muitas vezes você pode fazer o diagnóstico do tratamento do paciente sem precisar de fazer uma angiocoronariografia.
O ecodoppler intracoronariano é um avanço muito grande para aqueles que fazem a angioplastia coronária, que pode examinar a obstrução de estentes e outros tipos de lesões após o tratamento. E o ecodoppler intracoronariano também é muito importante na avaliação das lesões. Voltando à reserva de fluxo coronariano, é fundamental em qualquer tratamento, seja da cirurgia ou da angioplastia. Seguinte. A aterosclerose coronariana, conduta e reflexões. Ótimo uso da cirurgia, com menor mortalidade, em torno de 2%, ou menor que 1% em alguns centros de cirurgia, e melhores resultados a longo prazo. O limite entre os cirurgiões cardiovasculares e os cardiologistas intervencionistas praticamente hoje já não existe, segundo o cirurgião belga Ludovic Mely, em 2018. Seguinte. E haverá um mundo sem aterosclerose? Nós não sabemos. Enquanto isso, vamos fazer a prevenção primária e secundária, com atividade física, dieta do Mediterrâneo, uso de estatina e inibidores. E nos pacientes que são tratados clinicamente, que apresentam uma dislipidemia de origem genética, pode ser usado PCSK9, que são bloqueados por pelo medicamento tipo Repata, e aí os cardiologistas conseguem baixar o LDL para uma concentração de 30 a 50 miligramas. O tratamento continua, o tratamento clínico perfeito dos cardiologistas, e quando o tratamento clínico não resolve, é feita a angioplastia dos pacientes ou a cirurgia. E, futuramente, podemos empregar as células tronco, que já foi utilizada, mas ainda não está definido, e o tratamento genético, que provavelmente vai ser o tratamento do futuro da aterosclerose dos pacientes. Seguinte. For everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Isso não é nosso, está lá nos Eclesiastes. Muito obrigado a todos.